que é aposentadoria por incapacidade permanente e quem tem direito a esse benefício. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada. Se por acaso você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai deixando aquele like especial. Esses dias uma inscrita aqui do nosso canal, né, ela direto tá dando like no vídeo, perguntando, é sempre ativa aqui no canal. E aí, gente, ela me perguntou o que é a aposentadoria por incapacidade permanente e se ela tem algum tipo de relação com a aposentadoria por invalidez que era no passado, né? Eu vou responder isso, gente. Primeiramente, vamos dizer que a aposentadoria por incapacidade permanente é a mesma aposentadoria por invalidez, só que com a reforma da Previdência mudou apenas o nome, né? E a aposentadoria por incapacidade permanente é um benefício previdenciário concedido aos segurados incapazes, né? Que não conseguem trabalhar, seja por razão de moléstia, digamos, um câncer ou uma incapacidade, né, gente? Teve um braço amputado, por exemplo, né? O benefício é pago enquanto persistir a condição de invalidez. Ou seja, você não pode trabalhar, o benefício continua ativo. E ele pode ser reavaliado pela perícia médica do INSS a cada 2 anos ou quando o INSS achar necessário, né? Por exemplo, algumas doenças, né, que digamos assim, que começa a medicina a ter grande respaldo, cura, geralmente é esse tipo de benefício que o INSS começa a perseguir mais, né? Aquele tipo de enfermidade, de moléstia ou incapacidade que o INSS sabe que não tem cura, né? Eles não procuram ficar chamando tanto assim para passar por revisão médica pericial. Olha, e quem tem direito a essa aposentadoria? Primeiro, é preciso cumprir os requisitos para o segurado conseguir o benefício, né, que é carência de 12 meses, ou seja, você tem que ter no mínimo 12 contribuições ao INSS para você ter direito a essa aposentadoria por incapacidade permanente. Mas, gente, há algumas moléstias, há algumas enfermidades que você consegue, né, esse benefício mesmo não tendo 12 contribuições. Digamos que você tenha 5 contribuições só, 2 contribuições, mas você tenha alguma dessas doenças a qual eu vou citar aqui, você consegue uma aposentadoria por invalidez, né? No INSS, por exemplo, alienação mental, né? Cegueira, uma pessoa que é cega, né, gente? Me diga um cara que trabalha numa serraria, digamos assim, um cara que trabalha numa marcenaria, digamos que de uma hora para outra, né? De repente ele começou a contribuir para o INSS 2 meses atrás. E de repente, por infelicidade do destino, um prego bate no olho, o cara já não enxergava direito do outro, visão baixa, né? E o outro olho já não enxerga de mais nada. Naturalmente que uma pessoa como essa conseguirá tranquilamente uma aposentadoria por invalidez, porque só um auxílio-doença aqui não vai resolver, né? Também, por exemplo, a pessoa que tem esclerose múltipla também entra, não precisa ter 12 parcelas. Hepatopatia grave, nefropatia grave, né? Nefropatia são doenças relacionadas aos rins, né? Tuberculose ativa. Nossa, gente, nós estamos no século XXI, literalmente, e ainda tem pessoas adoecidas por tuberculose. Você acredita nisso, gente? Hanseníase também, que é uma doença milenar, muito antiga e infelizmente acomete muitas pessoas no tempo atuais. Neoplasia maligna. O que é isso, gente? É o câncer. Talvez o mal do século hoje é o câncer, né? Muita gente fala que o câncer é a doença que só perde para a depressão, né? Que depressão ainda mata mais do que o câncer, infelizmente. Paralisia irreversível ou incapacitante. Quantos relatos nós tivemos aqui no canal de pessoas que estavam andando normalmente e de repente quando teve um AVC, alguma coisa, ficou paraplégico, ficou na cama, né? Isso pode acontecer. Cardiopatia grave, né? O que é uma cardiopatia grave, gente? São problemas do coração. Lembrando que quem tem, por exemplo, marca-passo, hoje os médicos perito INSS não quer dar o benefício, fiquei sabendo. Muitas pessoas já relatou isso para mim. Só que na justiça, gente, tem dado ganho de causa a esse tipo de situação. Você imagina, gente, a pessoa ter um aparelho no lado do peito e você imagina você trabalhando aquilo ali, batendo massa o dia inteiro, mexendo com aquela, que é um fio que corre por dentro da veia para ir até o coração. Você imagina
como uma pessoa dessa pode morrer de repente, gente, e mesmo assim, em muitas situações, o INSS nega esse tipo de benefício. Também temos a doença de Parkinson, a espondiloartrose anquilosante, né? Eu até vou repetir essa palavra, gente, porque, olha, a minha língua é meio travada, né? Não sei se já perceberam isso. Por quê? Gente, eu vou explicar. Eu abri um parênteses, aí eu tô trocando aquela ideia com vocês mesmo. Eu tinha os dentes bastante tortos, falei assim, vou colocar um aparelho para endireitar essa muvuca aí. E daí depois que eu tirei o aparelho, gente, algumas palavras eu engulo, não sei o que aconteceu. Mas enfim, não, nada que atrapalhe, né, pra gente trabalhar aqui. Então, vou repetir de novo. Espondiloartrose anquilosante. Quem tem esse problema até relate aqui para nós. Também estado avançado da doença de Paget, né, que é a osteite deformante. Isso aí muitas pessoas que acompanham o canal aqui diz ter essa doença. Também, né, gente, temos a síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, a HIV, né? Isso aqui, gente, essa aqui na maioria das vezes, quando você pede uma perícia médica do INSS, o ideal seria já converter para uma aposentadoria por invalidez, porque já existe uma lei nesse sentido, a Lei 13.847 de 2019, né? Só que, infelizmente, a maioria dos médicos peritos, pelos relatos que eu estou recebendo, gente, não estou acusando ninguém, não. Pelos relatos que eu estou recebendo, os médicos peritos só dão auxílio doença, né? Porque ele sabe se ele der uma aposentadoria por incapacidade permanente, essa pessoa não pode passar mais pelo processo da perícia médica, né? E também tem aquelas pessoas que foram contaminadas por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, né, gente? Então, essas são algumas das doenças, gente, que dão direito à aposentadoria por incapacidade permanente sem ter 12 contribuições. E esses dias, gente, uma pessoa me perguntou, ô Romaldado, eu contribuí por 5 anos, mas eu parei de contribuir. Eu consigo uma aposentadoria por invalidez? Já faz 2 anos que eu parei de contribuir, gente. Nessa situação, infelizmente, não. Né? Você vai ter que voltar a contribuir novamente e só depois que passou o período de carência, as 12 parcelas, é que você tem o direito a pedir um auxílio doença ou uma aposentadoria por invalidez, a não ser que você se encaixe nessas doenças a qual eu citei aqui, que não precisa de carência médica. Nessa situação não, mas caso contrário, você parou, não adianta você ter contribuído 14 anos, mas parou de contribuir, gente, 2 anos, 3 anos aí, você tem que contribuir 12 parcelas para você voltar, digamos assim, a ser um segurado do INSS. É por isso que a gente vê tantas pessoas, né? Tantas pessoas que têm 12 anos de contribuição ao INSS e está recebendo o BPC. É exatamente por causa disso, né? E a gente conhece, eu mesmo trouxe aqui no canal recentemente que, devido à pandemia do novo coronavírus, em torno de quase 2 milhões de pessoas deixaram ou estão deixando de contribuir para o INSS. E essas pessoas futuramente, né, gente, pode de fato precisar de um auxílio doença, de uma aposentadoria por invalidez. Gente, também tem uma outra curiosidade. E quando o benefício, né, digamos assim, a aposentadoria por incapacidade permanente possa ser suspensa? Existem 3 possibilidades desse benefício ser suspenso: a volta ao trabalho do segurado. Lembrando que aquele cara, o homem, gente, que acostumou, né, laborar, acostumou a trabalhar, ele se sente amarrado, recebendo uma aposentadoria por invalidez. Ele se sente preso. São inúmeras as pessoas que vêm até o canal aqui perguntando: olha, eu já estou me sentindo, não estou curado, mas estou me sentindo melhor, eu quero voltar ao trabalho. Aí, né, gente, ele também é óbvio que ele não pode correr para uma firma, assinar uma carteira de trabalho assim, sem ir lá no INSS avisar, né, dessa possibilidade que eles querem voltar ao trabalho, que é um direito, né, gente? É um direito ao ser humano, à dignidade do trabalho, né? E também ele também pode perder o benefício quando vem a óbito. Lembrando, gente, que a aposentadoria por invalidez, ela deixa, né? Ela deixa para outra pessoa, digamos, para um filho deficiente, para a esposa que ficou viúva ou vice-versa, né? E quando o segurado recupera a capacidade para o trabalho, né? Digamos que, agora aqui que é bastante complicado, que no meu entender é bastante perigoso, né? Quando
o INSS convoca essa pessoa e resolve dar alta. E já existem provas, né? Vários especialistas falando que uma grande maioria das pessoas, o INSS dá alta mesmo a pessoa estando doente. Isso que é triste, né, gente? Olha, mas vamos aproveitar o ensejo, já que estamos falando da aposentadoria por incapacidade permanente, vamos falar um pouquinho dos cálculos, né, gente? O cálculo que complicou. Eu falei aquela hora de 1%, mas não é 1%, é 2%. Olha, a aposentadoria por incapacidade permanente, nesse caso, é considerada o tempo de contribuição. Na regra antiga, né, antes da reforma, era calculado com base das 80 maiores contribuição desde de julho de 94. Os 20 menores salários eram descartados. E já com a nova regra, a média é calculada sobre todas as contribuições de julho de 1994, que acaba encolhendo um pouco o benefício. Olha, 60% da média salarial com acréscimo de 2% para cada ano que exceder os 20 anos de contribuição para homens ou 15 para as mulheres. Vocês entenderam, gente, a gravidade da reforma da Previdência fez em cima da aposentadoria por invalidez? Foi uma injustiça total, né? É como eu frisei lá no começo, o cara ficou doente aí, digamos assim, tendo 15 anos de contribuição, o que vai acontecer? Se ele, digamos assim, infartou, teve um AVC em casa, ele vai receber apenas 60%. Se o cara ganhava lá na... Gente, eu tô falando, se a pessoa recebia só um salário mínimo, aí não. Aí vai receber um salário mínimo, porque senão ia receber R$600, na verdade, mas digamos que ele receba 2.000 lá na empresa. O seu soldo, o seu salário é de R$2.000. Se ele se aposentar, infelizmente, essa pensão dele vai cair bastante, né? Ele não vai receber os R$2.000. Vai o que? Receber em torno de 1.600, né? Se der isso, né? Mas, enfim. E aí, após 20 anos de contribuição, a cada um ano que passa, ganha 2% em cima. E sabe quando só esse beneficiário poderá ter, digamos assim, uma aposentadoria por incapacidade permanente 100%? Só quando ele tiver 40 anos de contribuição. Pasme, senhora, pasme, senhores, e nós deixamos essa reforma da Previdência passar caladinho, né, gente? Caladinho. Nossa, eu até hoje eu não consigo entender como nós, população brasileira, deixamos o governo fazer olha, gente, uma chantagem, né? Essa é uma pressão. É até desumano a questão da aposentadoria por invalidez. A questão da aposentadoria por invalidez e a questão da pensão por morte, gente, sofreu, olha, demais com a reforma da Previdência, né? Mas muito mesmo, sem contar aqui, né, gente? Sem contar aqui. Você acha justo uma pessoa, um trabalhador, se aposentar com 65 anos de idade? Você acha justo? Eu não acho, gente. Eu acho uma injustiça isso. Agora, uma mulher se aposentar com 62 anos, gente, deveria... Olha, essa aqui é só a minha opinião. Eu penso que todos os homens no Brasil, né, deveriam se aposentar com 60 anos de idade. Homem, eu digo. Mulher, 55 anos. Independente se ela trabalha no campo ou se ela trabalha na cidade, né? Se ela não conseguiu 15 anos de contribuição, digamos assim, recebe um salário mínimo. Se passou, fazer novos cálculos, digamos assim. E aí eu penso que o homem e a mulher com deficiência, todos eles deviam se aposentar igual aos 52 anos. Entendeu, gente? Se eu fosse um político, eu ia tentar fazer isso. Homem, não importa se é da cidade, se é do sítio, se é militar, se não é militar, se é bombeiro, se não é bombeiro, se é médico, se não é médico, se é professor, não é professor. Homem, direitos iguais, 60 anos de idade. Mulher, não importa se é do sítio, se é da cidade, se é professora, se é advogada, se é promotora, se é juíza, se é desembargadora, não importa. 55 anos de idade. Deficiente, aposentadoria da pessoa com deficiência, 52 anos, né? 50, tanto faz para homem e para mulher, né? Ou então, digamos assim, o homem com 52, a mulher com 50, coisa parecida. Porque aí seria justiça, cara. A pessoa ia aproveitar um pouquinho da vida, né? E agora essas reformas da Previdência, né? A gente vem e faz isso com a pessoa. Imagina a pessoa se aposentar aí, meus amigos e minhas amigas, ficar doente, ter um AVC.
receber apenas 60% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, isso é injusto, isso é desumano. Gente, eu quero também, antes de encerrar o vídeo, se você ficou até o fim, eu quero falar que tem muitas pessoas que estão vindo me perguntar que o pente fino na aposentadoria por invalidez está para voltar de novo, já tem prazo. Gente, especulação há. Né? A gente vê muitos comentários de fato, só que não há nada de oficial. E por que eu até não comentei nada sobre isso? Porque, gente, tem quase 2 milhões de pedidos paralisado no INSS. O governo, a gente não está conseguindo dar vazão a esse estoque de pedido. Naturalmente, esses peritos médicos aposentados, esses militares, gente, eles vão focar nesse tipo de benefício. Eles não vão ter tempo de focar em pente fino, seja lá em LOA, seja lá em auxílio-doença, seja lá em pensão por morte. Eles não vão ter. Eles não têm capital humano para esse ano, gente. E olha, se bobear muito, nem o ano que vem. Eu posso estar enganado? Posso. Eu posso amanhã chegar e dizer assim, gente, eu estava enganado, o pente fino começou. Mas eu não sei, gente, eu não consigo enxergar o pente fino do INSS esse ano. Né? Porque não tem, gente. O INSS não tem condição, não tem material humano para fazer todas as perícias necessárias de pessoas que estão aguardando auxílio-doença, que estão aguardando o BPC, que estão aguardando 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez. Gente, vai sobrar para fazer perícia naqueles que estão recebendo, para fazer com que tumultue pior do que já está o INSS? Eu não acredito. Posso estar errado? Posso estar errado. Se eu tiver errado, vou pedir desculpa, vou atualizar o quadro, vou. Mas nesse momento eu não consigo ver o pente fino sendo retomado no ano de 2020. E pergunto para você, você vê isso? Você acredita que isso possa acontecer? Dê aí a sua opinião e desculpe pelo tamanho do vídeo.